Necessidade de reabastecer as energias, ocorre a fome física. E esse tipo de fome deve ser suprida por meio da alimentação. Mas quando uma pessoa come compulsivamente por causa de um vazio, ocorre a fome emocional. Mas como driblar a fome emocional? Como identificá-la de forma mais fácil e não tentar satisfazê-la e ir comendo compulsivamente sem parar? Para responder estas e outras dúvidas, eu respondo a psicóloga Bruna Coelho, recebo a psicóloga Bruna Coelho e a nutricionista funcional Joyce de Oliveira. Meninas, mais uma vez, obrigada por terem vindo. Viu? Obrigada, Bruna e Joyce, obrigada. Então, realmente, as pessoas talvez nunca se aperceberam aí desses tipos diferentes de fome, né? Vamos começar, a gente já começou explicando mais ou menos, mas eu queria que vocês explicassem melhor a diferença entre elas. A fome física é a fome física mesmo. Você está precisando repor energias, ficou muito tempo sem comer, está na hora de comer, e etc. Necessidade fisiológica, né? E a emocional, a pessoa está com um vazio de algum sentimento, uma falta de nutrição emocional, e aí ela vai querer descontar tudo na comida? Isso, às vezes ela, né, no decorrer do dia a dia, cada dia a gente percebe que as pessoas estão vivendo situações mais estressoras, então é como se ela, de alguma forma, através do alimento, lhe autoproporcionasse uma sensação de alívio, né? E se desse um presentinho, por exemplo, né? Vou comer esse chocolate porque eu mereço. Sempre é associado a algumas ideias de autocompensação. Eu mereço, eu preciso, Isso. Né? E normalmente essas pessoas, elas atacam alguns tipos de alimento que fornecem essa sensação de prazer para eles. Né? Normalmente esses alimentos são doce, mais carboidrato, né? O chocolate, por exemplo, que tem uma substância que melhora os neurotransmissores, a serotonina, que é um hormônio que dá essa sensação de prazer. Então acaba que o desconto vai em cima desses alimentos. E que são... Talvez, a gente pode dizer que são os piores, mas não são os melhores, não deveria ser os alimentos mais procurados, né, Joyce? E acaba que a pessoa adquire um terceiro problema, que acaba que ela come demais, né? Aquela compulsão por aquele alimento, vai tornando ela mais compulsiva, mais ansiosa e um aumento de peso, que ocasiona esse aumento de peso, que é um terceiro problema para ela. É verdade. E outra coisa que aí vai virar só desligar aqui, vai virar aquele ciclo vicioso, né? Porque ela vai engordar, ela não quer engordar, de uma forma geral, né? Existem pessoas que querem engordar. A gente até falou há pouco tempo sobre isso no programa, mas a maioria das pessoas não quer engordar. Então ela vai engordar, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais cheia, esses problemas vão aumentar ainda mais, não é, Bruna? É interessante notar que geralmente esse tipo de comportamento é associado por algum tipo de negligência que a pessoa apresenta a alguma situação, seja estressora ou algum problema realmente que está um pouco complicado de resolver, aí a pessoa fornece através do alimento, né, que o alimento ele tem esse poder, né, de ser um alimento às vezes que é mais prazeroso e realmente trazer todas essas sensações fisiológicas, né, que são boas para o organismo, mas ela foca naquilo, né, e como ela está numa situação em que ela não está conseguindo lidar com aquele problema ou aquela situação que está muito difícil, ela recorre a esse prazer imediato do alimento, né? Lembrando que é um prazer realmente que dura muito pouco. E o que vai contribuir para que esse comportamento de buscar esses alimentos mais gordurosos, ou que às vezes não trazem, né, substâncias, nutrientes, né, necessários para um bom funcionamento do organismo, vai fazer com que a pessoa repita aquele comportamento porque ela teve uma experiência de prazer naquele alimento. Então, isso vai virar caminhando. A fonte dela, né? Isso. Aí, quando a pessoa perceber, quando, por exemplo, ela não estiver entrando mais na roupa, ou quando realmente vai se tornando uma situação que ela está tendo todo um desequilíbrio funcional do organismo em função daquele comportamento que não é equilibrado, né? Ela vai perceber que ela perdeu o controle, né? Isso. Ela não tem mais controle, ela vai comendo sem controle, ela às vezes não vai querer comer aquilo porque ela sabe que não é legal, mas ela não consegue deixar de comer, não é?
Não, pode falar, e depois eu já vou emendar para vocês a pergunta. Ela tem dificuldade até de fazer um plano alimentar. Né? Às vezes ela tem a persistência de tentar aquilo ali, mas a compulsão que ela tem ali gerada por deficiência de alguns micronutrientes, por uma alimentação errada, acaba fazendo com que ela não consiga progredir. Né? E ela se sente mais frustrada ainda. Culpada, vem tanto de sentimentos aí que vão só piorar, né? Como identificar as duas fomes? E quando a pessoa junta as duas fomes? Porque isso acontece, né? Ela tá com problemas emocionais, problemas para resolver, ela está com a fome emocional, mas ela também está com a fome física, está na hora de comer, né? O organismo está pedindo a fome, mas ela não vai se sentir saciada? Pode acontecer isso? Ela vai comer, o estômago está, digamos assim, cheio, mas psicologicamente ela não sente que ela já está satisfeita porque a emoção está junto ali. E como as pessoas que estão em casa podem identificar esses dois tipos de fome? É importante, num primeiro momento, né, perceber que todo o comportamento que se refere à alimentação, ele envolve, né, todos os sentidos, né, o olfato, o paladar, né. Geralmente, a fome emocional, uma característica que é marcante, é que a pessoa come sem perceber que ela está comendo. Ela não presta atenção naquele alimento. E geralmente são alimentações, né, que ocorrem nos horários que independem se está no horário certo. Isso. Né? Não são nas principais refeições, são nos intervalos dessas refeições. E acaba que ela come sem sentir. E depois é que ela tem essa sensação que ela está cheia. Mas depois que ela já fez todo esse processo, entendeu? Então, todo mundo que come compulsivamente, que come picking, que a gente fala, lambiscando, isso, né? Lambiscando, pegando ali um pouquinho, ali um pouquinho. Todas essas pessoas, elas estão com essa fome emocional? Ou tem outro tipo de distúrbio também, que pode ser confundido? É importante diferenciar o seguinte, as pessoas podem, como, né, eu disse anteriormente, está passando por um momento específico. Um exemplo, terminei com meu namorado, estou muito triste, igual a gente vê muito em filme americano. Vou entrar no sorvete. Sorvete desse tamanho. Isso. E tem a grande questão é como esse hábito é construído, né? Quando você começa a repetir isso e sempre associar a ideias, exemplo, eu vou comer esse sorvete porque ele é bom, ele me dá uma sensação de conforto. Com o tempo, se você associar que toda a sensação de frustração, você de alguma forma vai resolver com aquele sorvete ou com aquele chocolatinho, isso vai se tornando um hábito. E sem perceber, a pessoa vai sempre atrelar esse hábito, que é uma questão física, a uma ideia. E isso se fortalece. Aí, para você desconstruir isso, é um caminho mais longo. É verdade. E pode ser também que tem questões que a gente, né, no nosso país, questão de alimentação é muito afetiva, né, assim, comidinha da minha mãe, vou comer. Você tá triste, você vai comer. Vamos fazer um churrasco. Você ganhou alguma coisa, você vai celebrar. Comendo. Então tem tudo essa questão cultural também. Né? Por trás, que a gente tem que tomar cuidado. É verdade. No entanto, quando a pessoa ela consegue criar essa consciência de si, esse autocuidado, ela sabe o momento que... Ela sabe o que ela está comendo, a função daquele alimento para ela, e ela consegue saber, olha, agora eu estou satisfeita. É o que é diferente, por exemplo, né? Você tá na frente da televisão, aí coloca um tanto de quitutes assim, tá distraída. Então, você não está prestando atenção naquele ato da alimentação, que é uma necessidade básica, né? E o que a gente sempre coloca, né? Se você não consegue se autogerir numa necessidade básica, como que você vai fazer isso nos outros desafios que a vida apresenta, né? Inclusive para as pessoas próximas de você, as pessoas que você ama, né? Então, assim, o corpo, ele é um templo, né? Como tem até um texto que fala, né, que o corpo é como um templo. Então, assim, exatamente. Então, você tem que tratá-lo como sagrado. E isso envolve o equilíbrio, né? A homeostase, né? Em outro sentido. O alimento ele tem que ser visto como um fornecedor de energia para o organismo e não
uma válvula para o prazer. Né? O alimento, ele tem a nossa necessidade de estar fisiológica mesmo, de estar nutrindo o nosso organismo. Então, ele tem que vir com essa consciência de nutrição, de bem-estar, de uma coisa que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida. Né? E não juntar ele como uma coisa prazerosa apenas. Com certeza. Né? Até você, nutricionista funcional, alimento funcional é esse, né? Aquele alimento que não só te enche, digamos assim, ou te satisfaz a fome, mata a sua fome, mas ele vai também trazer benefícios para o seu organismo, né? E a gente tem que mudar uma mentalidade toda, pessoas que vão comendo sem pensar o que estão comendo, independente da fome aí que a gente está falando agora, a questão de realmente saber, peraí, claro que de vez em quando a gente vai comer uma coisinha aqui, outra ali, que simplesmente dão prazer mesmo, não dão mais nada além disso, e talvez umas gordurinhas a mais, mas a gente pode se permitir isso de vez em quando, né? Não virando um hábito, Não virando um hábito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.